Oi pessoal, tudo bem? Se você fica se culpando pelo fato da sua lâmina de barbear ficar ruim tão rápido, fica tranquilo. Isso tem mais a ver com o material dela do que com a forma que a gente usa. Os aparelhos de barbear, que nem esse aí da tela, ficaram populares no século XX. Mas é claro que antes disso, as pessoas não saíam por aí parecendo todas o Dumbledore. Desenhos nas cavernas mostram que os nossos ancestrais já usavam algumas ferramentas para aparar os pelos do corpo, como pedras afiadas, dentes de tubarão e até conchas de moluscos. No Egito Antigo, há 4.000 anos antes de Cristo, as pessoas já usavam lâminas feitas com ouro e cobre. Em Roma, há registros de navalhas no século 6 a.C. Elas foram introduzidas lá pelo rei Tarquínio o Antigo, mas só foram ficar populares mesmo no século seguinte. As navalhas seguiram sem muitas modificações até 1740. Nessa época, o inglês Benjamin Huntsman desenvolveu um método altamente eficiente para se fazer aço fundido. A composição ficava mais uniforme e com menos impurezas. A partir daí, as lâminas feitas com aço começaram a se disseminar pela Europa e pelo resto do mundo. Com o tempo, algumas pessoas começaram a perceber uma coisa. Para fazer a barba, os homens usavam só um pedaço da lâmina, e não ela inteira. No final do século XIX, os irmãos Camphid, que moravam em Nova York, apresentaram pela primeira vez uma versão do aparelho em T, com uma lâmina pequena na ponta do cabo. O aparelho tinha uma bainha de metal sobre a lâmina para evitar cortes mais profundos, que é uma coisa que pode acontecer com a navalha. As coisas só mudaram no começo do século XX, graças a esse cara aqui, King Kemp Gillette. E, bom, ele não tem esse nome à toa, né? A principal revolução de Gillette foi criar um barbeador mais leve e com lâminas descartáveis. Muita gente duvidava que as pessoas iam querer ficar trocando o tempo todo as suas lâminas. Tanto que no primeiro ano, Gillette só vendeu 51 aparelhos e 168 lâminas. Apesar desse começo nada promissor, o Gillette seguiu firme com o projeto. Ele conseguiu uma grana de financiamento e se uniu ao inventor do MIT, William Nickerson, que ajudou ele com as máquinas para produzir as lâminas em larga escala. Foi aí que tudo começou a dar certo. As vendas chegaram a 90.000 aparelhos e mais de 12 milhões de lâminas. Mas o que determinou o sucesso do Gillette foi a Primeira Guerra Mundial. A empresa passou a oferecer o barbeador para os milhões de soldados americanos na guerra. Além do dinheiro que ela conseguiu com isso, os soldados voltaram do confronto e viraram clientes da Gillette. E vale dizer que nessa época os aparelhos ainda eram de metal. Essas versões de plástico, que são 100% descartáveis, surgiram lá nos anos 60. Beleza, já deu para sacar a história dos barbeadores. Mas por que será que as lâminas perdem o fio tão rápido? Afinal, os fios da barba são 50 vezes mais macios que o aço das lâminas. Para responder essa pergunta, cientistas do MIT analisaram esse processo de fazer a barba com um microscópio eletrônico de varredura. Esse aparelho permite imagens com muitos detalhes. Sério, dá uma olhada nesse vídeo, que mostra uma lâmina de aço inoxidável cortando um fio de barba. Depois disso, os pesquisadores analisaram o comportamento do metal de que são feitas as lâminas do barbeador. E foi aí que eles encontraram o problema. Acontece que o contato com os pelos faciais causa pequenas erosões no metal. São erosões bem pequenas, de 1/10 do tamanho de um fio de cabelo. Só que o problema é que elas vão se acumulando com o tempo. Para entender melhor, é só pensar em pequenos terremotos que vão causando algumas rachaduras na terra. Essas erosões vão se acumulando e isso acelera o processo da lâmina ficar cega. O jeito de fazer a barba também influencia, já que as pessoas têm a tendência de se barbear usando sempre a mesma força e os mesmos ângulos. Dessa forma, as áreas da lâmina que você mais usa ficam sobrecarregadas e aí perdem o fio primeiro. E isso faz com que o barbeador vá parar no lixo mais cedo do que deveria. Mas calma que não tem muito o que fazer nessa situação. O padrão em que as rachaduras aparecem na lâmina é totalmente aleatório, então nem adianta mudar o seu jeito de fazer a barba. A ideia é que com essa pesquisa a ciência consiga explorar o padrão dessas fraturas no metal para poder criar lâminas mais potentes e, claro, com uma vida útil maior. Se você tem alguma pergunta que sempre quis fazer, manda aí nos comentários. E se você gosta do nosso conteúdo, assina super para ter acesso a um montão de outras coisas. O link tá aí na descrição. Valeu, até a próxima e fique em casa.